Minha irmã acabou de ser morta, ninguém faz Senhora, se nada. acalme, Não se faz você nada, pelo não amor de consiga. Deus, a menina não Se a senhora se morreu. alterar, eu Se vou ser obrigado a lhe acalmar, retirar lugar daqui. público, você não faz nada, essas merdas. Senhora, por favor, se Não retire faz daqui nada, não faz agora. nada. Você tem ideia de onde estamos? Não, eu juro que eu vou matar quem fez essa brincadeirinha idiota. Ué? Eu peço desculpas, mas Zay não se matou. Ela foi assassinada. Mas quem é tu? Ela tava investigando algo grande. E eu preciso da ajuda de vocês. Isso é uma brincadeira de péssimo gosto. Nós éramos amigos dela também. Então parem de falar besteira e sai daqui. Você é Mariana, certo? Eu sou a irmã da Zaya. A Zaya não se matou, eu conheci a minha irmã, tá bom? E eu sei que ela considerava vocês. Se vocês se importam com ela, me ajudem, por favor. E quem disse que a gente precisa da tua aprovação? Ai, tá, né? Vamos ajudar. Eu sou o Daniel. A gente acredita em você, tá bom?
Senhor Fagundes? Os ribeirinhos estão reclamando de poluição e continuam fazendo ameaças. Os ribeirinhos. Pode dar aquele jeitinho. Peraí. Então, por onde que a gente vai começar? Eu já vou escolher toda a casa. Eu não achei nada, mas talvez com todo mundo aqui a gente encontre algo que eu não encontrei. Talvez você não tenha procurado direito, né, amor? Mas eu concordo, se a gente procurar algum canto que você não viu direito, a gente encontre algo. Ela era minha irmã. Acredite, eu teria encontrado algo. Teresa, por favor. Gente, eu acho que eu encontrei alguma coisa. Os papéis estão todos rasgados. Eu acho que ela tá guardando isso aqui há anos. Gente, mas será que não dá pra reutilizar nada daqui? Deixa eu dar uma olhada. Aqui tá falando da refinaria Fagundes. Provavelmente o dono da refinaria também deve ser o senhor Fagundes. Gente, olha aqui o endereço da comunidade que ela tava investigando. Se a gente fosse lá perguntar se os moradores conhecem ela, alguma coisa assim do tipo. Certo, eu tô vendo aqui no celular. É perto do lugar onde a Zé morreu, que tá me indo lá. Eu sei que é difícil voltar pro lugar onde seu irmão morreu. Mas a Zé era forte. Eu tenho certeza que você também é. A Zé, ela era doce, sabe? Ela era amável, ela era feliz. Eu nunca fui igual a ela. Agora eu tô aqui tentando culpar uma empresa que talvez nem seja culpada pela morte dela. Não. Talvez ela tenha se matado. Não. E eu sou a culpada. Não, você sabe que ela não se matou e você sabe que a culpa é do Fagundes, daquela empresa maldita dele. Não se culpa. Olha, quando eu era pequeno, a minha mãe foi embora. E meu pai falou que ela tinha morrido. E talvez pra ele tenha morrido, mas eu nunca perdi a esperança. Só que eu me culpei. Por muito tempo. Que mãe vai embora e não fala tchau pro filho. Eu devo ser uma pessoa horrível. Mas um dia eu percebi que a gente não controla tudo. Então a gente tem que continuar investigando. Uma hora a verdade vai aparecer. A gente tá nessa. Gente, a gente não encontrou nada até agora, então é melhor a gente ir embora, né? Você não perde tempo mesmo, né? Não teria sério, né? Levanta, você aqui não uma cena de crime, levanta.
Eu arrumei um cara pra levar vocês. Eu não vou poder porque eu vou sair com meu pai. Mas ele vai levar vocês. Quando vocês chegarem lá, eles vão entregar uma farda pra vocês. Vocês têm que colocar essa farda pra dar mais credibilidade. Entendeu? Quero te dizer nenhum segredo. Falo nesse chão da nossa casa. Vem que tá na hora de arrumar. Eles são os monstros mesmo. Quero não ferir meu semelhante. Nem por isso quero me ferir. O senhor conhece essa menina aqui? Ela fazia sempre pesquisa aqui conosco. O senhor sabe que tipo de pergunta ela fazia? O senhor precisa me escutar. Eu tô precisando de ajuda. Estão vindo atrás de mim e eu preciso que o senhor me ajude. Eu preciso saber se o senhor lembra de alguém com a farda da refinaria. Se o senhor lembra de alguém que passou por aqui, jogou alguma coisa fora, ou que perguntou alguma coisa pra vocês. Se o senhor lembra de alguma coisa. O senhor se lembra como foi morar aqui antes das fábricas da refinaria Fagundes serem instaladas na redondeza? Vocês se lembram do primeiro problema de saúde? Quais são as suas expectativas para o futuro do quilombo? Os quilombolas são pessoas que, na história, que são pessoas refugiadas da escravidão, né? A gente tem um quilombo, que é aqui, e a gente, quando a gente descobriu que nós era quilombola, nós temos vários aspectos, vários indígenas, que a gente tem um baobá, a gente encontrou os panelas grandes que usava pelo quilombo, mas mesmo assim hoje você não respeita nós como quilombola, entendeu? Porque o intuito é querer destruir o nosso quilombo, né? Mas a nossa briga é resistente. O quilombo não vai desistir de lutar pelos nossos interesses, que é permanecer na terra. Se a gente for analisar hoje, a gente tem várias empresas de petróleo, de grãos dentro do nosso território, e isso causa tanto impacto como poluição. Antigamente isso aqui era muita mangueira, muita árvore. Hoje estão morrendo por motivo do clima. Qualquer canto que você cavava aqui dava uma cacimba, hoje não dá mais, porque o lençol freático, a dragagem, tudo que vai afundando cada vez mais para chegar a navio de grande porte, isso afeta o lençol freático da nossa terra. Antigamente tinha um pessoal que passava fazendo coleta de sangue, era o pessoal chamado pessoal da malala, e hoje não existe mais. E a refinaria que está hoje soltando um grande gás quando ela está funcionando, por motivo do gás que ela refina, ela vai refinar o óleo aqui, o petróleo aqui. E se você for olhar, tem hora que isso aqui está cheio de fumaça. Só depende da situação do vento. Se o vento mudar a posição, isso aqui a gente fica faltando ar, por motivo da fumaça poluída que vem da refinaria. Eles não colocaram o filtro ainda, que a gente seja titularizado, a gente receba o nosso título da nossa terra e que a gente possa fazer projetos sociais e o governo dê apoio, porque hoje ele não dá o apoio necessário para o quilombo por motivo de querer a terra para tirar nós daqui. E a nossa briga é resistente, nós não vamos jamais abaixar a cabeça para o governo. O que nós puder mostrar que realmente o governo não está ajudando a gente, cooperando com a gente, para que a gente permaneça no quilombo, a gente vai continuar mostrando. Elimine esses merdas que vivem colocando o nariz no meu pé! Imediatamente.
Um cara ele me perseguiu ontem à noite, eu não sei bem, mas ele era mascarado, ele era bem alto. E ele tentou me matar, eu tenho certeza disso. E foi pela investigação. Mas você falou com seguranças pra ver as câmeras? Eu tentei, mas ele perseguiu por um ponto cego. O desgraçado foi esperto. Com certeza esse cara deve ter sido o mesmo que matou Zay e agora voltou pra se vingar porque você não consegue fazer nada escondido. Dá pra calar a boca, alguém literalmente tentou matar ela. E os próximos claramente seremos nós. Sem falar que a gente não tá fazendo isso obrigado, a gente tá fazendo pela Zaya e eu vou continuar. Pois é, exatamente. A gente entrou nisso e vamos até o final agora, na hora da patriagem. Mas cadê o Ricardo? A gente deve estar resolvendo alguma coisa com o pai dele. Enfim, mas a gente precisa reunir provas. Como vamos começar? A gente pode começar, sei lá, por mortes suspeitas, depoimento de vítimas, licenças ambientais que foram emitidas rapidamente. Desvio de dinheiro, gravações de câmeras de segurança. Tá, mas como a gente vai distribuir isso? Informações privadas. A gente também tem um hacker aqui. Eu vivo sempre voando, sempre sonhando te encontrar nas ruas, nas esquinas, sempre querendo o teu olhar me enfeitiçou. Eu continuo a vagar, noite adentro, chuva e vento. Quem vem me buscar? Noite adentro, chuva e vento. Não é meio estranho você ter um painel de investigação no meio do seu quarto, não? Bicho, meu pai é policial. E sem contar que eu ajudo ele em alguns casos, né? Mas tem informações e informações também, né, pô? Tá falando é uma grande merda. Sem contar que eu quero ser policial também, né? Tem que testar um pouquinho. Então tá bom. Ricardo, o que é isso aqui? É um pano de sangue. Quando ele fica seco, ele fica meio amarronzado assim. Entendi. Gente, tem alguma pergunta que pode criminar o Fagundes? Tem não. O capeta foi esperto pra na frente da gente de Deu, né? novo. A gente não pode sair daqui sem pensar algo. Pensa você, queridinha. Fala alguma coisa, for. Não, só pensei alto. Você parece preocupado, anda meio angustiado. Esqueça tudo isso e tente relaxar. Afrouxe essa gravata, senão você se mata. E a vida é muito curta pra desperdiçar. Eu sei que não tá mole, pois tome mais um gole. Libere do seu corpo toda essa energia. Gente, já sei. Eu posso ir até a delegacia falar com meu pai ou entrar escondido, porque lá tem as gravações dos prédios de perto de onde ela morreu. Na verdade, eu acho que não vão me deixar entrar, né? Então eu vou ter que entrar escondido mesmo. Mas como? Pedro disse que não conseguiu encontrar nada. Disse. Mas meu pai mantém algumas gravações guardadas lá, porque ele gosta de guardar gravações de crime famosas, porque tem algumas pessoas que vão lá subornar, mas ele prefere manter a verdade guardada. Beleza, não custa nada tentar, né? Posso com você também, Ricardo? Deixa eu só tomar uma ducha que aí a gente vai junto. Pode. Depois de tomar banho a gente vai. Falou, pai. É isso. Cadê minha chave? Essa daqui é a chave do Ricardo. Eita. Ricardo!
Eu não queria que isso acontecesse, eu não queria mesmo. Também não consigo acreditar. Como assim você não queria que isso acontecesse? Tudo isso que tá acontecendo é culpa sua! Mas que merda, eu não sabia! Essa sua brincadeirinha de brincar de Scooby-Doo acabou matando a vida de todo mundo! Eu não queria me acusar, ela era sua amiga também, não só eles! Você matou sua própria irmã! Sua cachorra! Sai daqui! A Zaya te odiaria! Mari, a gente pode conversar com ela. Me solta. Ai, ela. Ah, você já Me solta! Mari, calma. Só vai embora. Só vai embora, por favor. Te vejo errando, isso não é pecado, exceto quando faz outra pessoa sangrar. Te vejo sonhando e isso dá medo, perdido no mundo que não dá pra entrar. Mari, eu tô investigando um esquema de uma refinaria perigosa, com pessoas perigosas e eu preciso Deus, muito Zaya. da sua ajuda. Eu sei que eu não vou conseguir fazer isso sozinha. Aquele segundo eu falei, não insiste nisso. São pessoas inocentes morrendo. Não importa, você é minha irmã. Você realmente nunca se importa. É engraçado que você nunca se importa. Desde que ela me tava doente, quem cuidou dela foi Eu falei pra Ela você. estava ajudando pessoas inocentes. Olha que bondade. Eles estão morrendo, Mariana. Você vai ter morte, eu não vou estar aqui. Eu não vou. Eu acho que a gente consegue ir lá essa segunda. Ou a outra segunda ficar melhor. Zaya, eu vou virar pra Canadá. Você não pode fazer isso. E por que não? Porque eu tenho que viver em torno da sua vida. Desde que a mãe morreu, eu sempre me senti tão sozinha e você nunca prestou atenção nos meus sentimentos. Já é pra mãe, meus pais ficam na morte da sua mãe com uma válvula de escape. Eu mereço viver. Porque ela era a nossa mãe, eu pensei que você se importasse. com Sim, isso. eu me importo, mas eu também me importo comigo mesma. Você vai mesmo? Eu vou. Então me chame mais de irmã. Mari, você tava certa. Tem um cara muito grande por trás disso e eu não sei, eu acho que ele tá atrás de mim e, por favor, volta. Eu não vou conseguir fazer isso sozinha. Você tava certa. Desculpa. Tô aproveitando cada segundo antes que isso aqui vire uma tragédia. E não adianta nem me procurar em outros timbres, outros risos. Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. Seu desgraçado! Eu sei que você matou a minha irmã e os amigos dela! Eu sei que foi você, seu monstro! Me solta! Me solta, seu assassino! Seu monstro! Você é um monstro, Fagundes! Um monstro! Aí que tem uma missão, então eu vou começar. Carlos, o que é isso aqui? É um pano de sangue, quando ele fica seco, ele fica meio amarronzado assim. Daniel, por favor, Que só foi? me escuta, tá bom? Olha, eu sei que eu errei, tá? Eu sei que eu fui com você e você não tinha
Só me entende. Você não pode descontar as suas coisas nas pessoas ao redor. Olha, eu sei, mas só me escuta, tá bom? Tá. Por favor. Dessa vez eu te perdoo. Eu tô gostando disso aqui, mas a gente tem que ir na floresta. Eu tenho uma pista sobre a morte de Zaya. Por que a gente veio sozinho? Eu não quero falar com Tereza agora. E por que aqui exatamente? Eu tenho certeza que tem algum apelo que vai criminar o Fagundes. Como a gente vai encontrar um lenço branco aqui nessa escuridão? Como você sabe? Por quê? Eu nunca disse isso. Eu nunca disse que era um lenço. Eu sempre te achei mais inteligente que a burra da Zaya. Até que você demorou pra descobrir as coisas. Você não vai escapar de mim. Não vai. Não vai escapar de mim. O que você tá fazendo aqui, Tereza? Olha, eu sabia que você ia investigar sozinha e talvez pudesse dar merda, então eu coloquei um rastreador na sua bolsa. Você é doida mesmo? Me desculpa pelo tapa. Olha, e a gente nunca gostou do Daniel também. Aquele lado de merda. E ele pode chegar com qualquer momento. Tereza, aí eu parei para pedir ajuda. Eu realmente não pensei que eu precisava fazer alguma coisa depois que eu matei a Zaya. Eu não contava com o remorso da irmãzinha mais velha dela. Né, Mari? A Zaya foi morta, igual a vagabunda da mãe de vocês. Vocês não aprendem mesmo, né? A gente sempre vence. E eu não podia deixar meu pai sabendo do que estava acontecendo, né? Ele é muito ocupado. Eu fiz o que eu sei fazer de melhor. Manipulei. Um beijinho já se apaixonou pelo assassino da irmã. Boa, Mari. Então esse tempo todo o Fagundes era o seu pai. É, esse idiota, ele é meu pai, você não presta atenção, não? Quando eu era pequeno, ele não prestava muita atenção em mim. Até que um dia, ele percebeu que eu tinha um dom, se é que me entende. Eu sinto que você tem boas pessoas pra mim. Você não percebeu que eu não importo nem um pouco com a sua história de vida? Pelo amor de Deus, seu pai é um monstro, um assassino. Você pode me matar agora. Mas as pessoas virão. E todo mundo descobrir um monstro que você é um assassino. Você não passa disso. Não me admira que sua mãe fugiu de você, né? Ela te abandonou. Eu acho que a maldição é saber que ela gerou um merda como você a vida toda. Vai pro inferno! A gente se vê lá, seu desgraçado.
quero minha cara, minha voz, uso pra dizer o que se cala. Pra que separar, pra que desunir, por que só gritar, por que nunca ouvir, pra que enganar, pra que reprimir, por que humilhar e tanto mentir, pra que negar que o ódio é que te abala. O meu país é meu lugar de fala. Ricardo, olha isso aqui. É um pano de sangue. Quando ele fica seco, ele fica meio amarronzado assim. Mariana, eu sei o quão perigosa nossa investigação pode ficar, então eu queria te dar esse rolar aqui. Ele vai registrar até seus últimos batimentos cardíacos. Depois disso, ele vai mandar pra alguém. Tem alguém que você possa confiar? Sim, eu tenho amigo exterior que vocês não conhecem. Ótimo, assim ela consegue divulgar pra todo mundo ver nas redes. Seja quem for, ele não vai me parar, nem morta. Não igual que isso com a minha irmã. Você pode me matar agora. Todo mundo descobriu um monstro que você é um assassino. Vai pro inferno. Onde quem pisa errado vai virar refém do seu próprio ego. E cuidado ao se envolver com prego. Desmonta igual boneco lego. Carnaval de rua, perigoso e selvagem. Adrenalina boa que habita a cidade. Pra quem for visitante, total sagacidade. Aqui tu vira caça em qualquer oportunidade.